as águas sagradas da vida. Ei, vai pegar o porco ou não? Vou não. Como é teu nome? Denilson. Denilson na pega do porco, no bar do nosso amigo. Semana que vem. Vamos embora. Serraria, hein? Serraria. Serraria em massa aqui, galerinha. Filma a galera ali, pá. Semana que vem vai ver uma galera boa de Serraria pra pegar esse porco. Vem, eu vou pegar. Vai. O problema não é pegar o porco, o problema é levar o porco. Quer pegar? Quer pesar? Vai. Ei, como é teu nome? Como é teu nome? Vou não. Tem nome não? Galerinha, estamos aqui com um parceiro sem nome aqui, resenhando e brincando. É, poxa, vai agora. Vai me comer, parceiro? Eu posso arrancar essa calcinha. Valeu pra turma de Serra. Olha pra turma de Serra.